Fala, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Franco, é muito bom estar aqui. Espero que você esteja muito bem, esteja com ânimos, estudante, porque o bicho vai pegar agora em cima da Lei de Improbidade Administrativa, a velha, boa e conhecida, a 8429, que esteve no edital passado e está nesse edital agora. Então, se você já vinha estudando, parabéns, você está aí muito bem preparado, só que cuidado. Mesmo você que já vinha estudando para o INSS, já tinha como base o edital antigo. Nós já trabalhamos várias vezes aqui na Nova, que nós não mudou o edital, né? O edital, pelo menos na matéria de direito administrativo, veio copia e cola, né? Agora, o edital não mudou, mas a lei sim. Então, a 8429 é uma lei que estava no edital e voltou a ser prevista no edital, só que em outubro de 2021, a 8429 ela sofreu uma gigantesca alteração. Então esta aula de agora vai ser muito importante para você que não conhece a lei, para você que já viu a lei uma vez e está lá, não sabe o que é bem certo, o que é um ato de improbidade, não lembra das sanções, né? Tá aquela meia boca, né? E para você que já tinha lido e relido a lei antes de outubro de 2021, esta aula é fundamental. Por quê? Porque muita coisa mudou, tá? É óbvio que se você já estudou a LIA, você já assistiu um curso completo de LIA, vai ajudar bastante. Agora, cuidado porque ela foi muito alterada aí no final do ano passado, tá? E eu tenho certeza absoluta que vai cair questão de improbidade. Primeiro que ela é importante. Ela é uma lei pequena, mas uma importância gigantesca para o Brasil, né? Então ela é sempre considerada para as provas. E segundo, como ela sofreu alteração recente, o avaliador vai lembrar dela, né? Tenho certeza que sim. E terceiro, teve alteração, é uma lei importante e o STF já decidiu várias situações envolvendo as alterações da nova LIA. Meu amigo, é um prato cheio para o CESP e Sebrasp. É um prato cheio. A lei é importante, ela foi alterada e tem decisões recentes em cima da lei. Olha, eu vou a pé do Paraná até Minas Gerais, na sede da Nova, se não cair uma questão ou duas de lei de improbidade. Então essa aula aqui é fundamental para você que quer assistir, quer aprender e quer acertar questões no INSS, tá? Beleza? Então, foco total. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o meu Instagram, tem o Instagram da Nova, tem a rede social da Nova. Você já está aqui, então deixa o teu like. Naquela velha política que nós já criamos, né? Não precisa mandar Pix, não quero Pix, agora eu quero simplesmente o teu like. Esse é o nosso pagamento. Deixa o teu like agora, ó. 3 segundos, ó. 1, 2, 3, né? 3 segundos para você fazer o pagamento aqui para a Nova. Só deixa o teu like, não vai passar em branco, tá? Por favor, não manda Pix, manda o like, joia? Vamos lá então, vamos para cima da nossa queridíssima nova lei de improbidade administrativa, com foco, obviamente, no nosso querido e amado INSS. Moçada, nós já arrancamos de 400, hein? Nós já arrancamos de 400 pessoas, 400 amigos. Eu quero chegar aqui com mais de 600 mil pessoas, né? 600 mil pessoas aqui assistindo ao vivo. Então, por favor, compartilhe essa aula, chama o pessoal que está estudando, o teu vizinho, a tua tia, o pessoal que está aprendendo agora direito para a OAB, para qualquer concurso. Essa lei é fundamental, não só para o INSS, para todo e qualquer concurso. Mas tu tem um amigo teu que está estudando e quer ajudar ele, manda pelo WhatsApp, manda o link, cara, tá? Tu vai gastar 3 segundos para fazer isso, chama o teu amigo para cá e nós vamos ajudar ele também, tá? Beleza? Então faça isso já. Um abraço pro Brasil inteiro, vocês estão aí pulsando, né? O chat tá toda. Muito obrigado. A aula de hoje, pessoal, é uma aula teórica, tá? A aula de hoje é uma aula teórica e já deixo um convite para você. Na quinta-feira eu vou fazer uma aula de questões. Anota aí, ó. Quinta-feira, às 16 horas, aula de questões de leis administrativas. Nós vamos resolver questões de lei de improbidade, questão de lei de 974, questão da 8112. Na quinta-feira, anota aí, quinta-feira, aula de questões comigo aqui ao vivo. Eu quero ver você praticando a teoria. Hoje é uma aula teórica, então fica tranquilo, respira, nós vamos aprender o que é ato de improbidade, o que é sujeito ativo, o que é sujeito passivo, e nós vamos aprender a tabelinha das sanções.
eu tenho certeza que vai cair a tabela das sanções e lá no final você vai desenhar comigo a nova tabela das sanções prevista na nossa 8429. Tá beleza? Já fez tudo isso? Deixou o teu like, te inscreveu, certinho? Já mandou lá compartilhado? Então, vamos com tudo. Uma boa tarde para todo mundo que está assistindo ao vivo. Boa noite e bom dia para você que está assistindo essa aula gravada. E vamos com tudo agora então. Vamos lá. Moçada, detalhe, hein? Eu vou usar os primeiros artigos da lei. Não dá tempo de nós vermos toda a lei, obviamente, né? Mas eu vou apostar nos 13 primeiros artigos. Anota aí mais uma dica, ó. Anota aí. O Franco disse para eu ler, reler e reler os 13 primeiros artigos da LIA. Por quê? Porque a nossa prova não é uma prova de tribunal. A nossa prova não é uma prova de Ministério Público. A nossa prova é para uma autarquia do Poder Executivo. Se eu fosse avaliador, eu colocaria uma questão de LIA, até mais, 2 ou 3 questões de improbidade. E mais, se eu fosse avaliador, eu colocaria questões do artigo 1º até o artigo 13. Porque do 14 para frente, moçada, já começa a parte processual da LIA. Aí só faria sentido, claro, se nós estivéssemos estudando para um Tribunal de Justiça, para um TRT, TRF, né, concursos mais da área jurídica. Mas pode cair? É claro que pode cair o artigo 14. É claro que pode cair o artigo 17, que é um caos, né? Para quem já leu a LIA, o artigo 17 é um caos. Então, é óbvio que pode cair prescrição lá no fundo da lei, né? Prescrição intercorrente. É claro que pode. Mas vamos apostar? Vamos aqui fazer uma aposta alta, né? Vamos ler e reler os 13 primeiros artigos, ok? Com o compromisso, claro, de você ir lá na plataforma da Nova, assistir todo o curso completo, que está atualizado, hein? Eu gravei muito pouco tempo atrás toda a lei atualizada, beleza? Dado o recado, vamos para cima. Vamos lá, moçada. Ó, dia santo. Não é porque você está aqui conosco, né, que vai deixar de assistir a nossa aula completa, tá? Aqui está o valor, então, por favor, anote aí até o final, dá tempo de você assistir todo o curso que está lá na Nova, tá? O que você está acompanhando aqui conosco é 10%, nem isso, daquilo que está lá no curso completo, tá? Se quer assistir o curso completo, vai lá, então, acessa a plataforma, a Jéssica vai colocar o link aí para você, tá? E tu já vai ter acesso aí a todos os cursos e também o curso especial aí do INSS, tá bom? Moçada, o que nós temos então na 8429? Agora presta atenção aqui, ó. O que nós temos aqui que entender? A 8429, ela vai ser dividida assim, ó. A parte que fala dos sujeitos, e aí temos que saber quais são os sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Isso nós vamos ver hoje, tá? É importante você sair daqui agora sabendo quais são os sujeitos ativos, aqueles que podem cometer ato de improbidade, e aqueles que podem sofrer o ato de improbidade, sujeito passivo, beleza? Aí nós temos também, na sequência, os atos de improbidade. Quais são os atos ímprobos, né? Aí tu vai ver lá o artigo 9º, o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, o artigo 10, que gera dano ao erário, e o artigo 11, que gera o ferimento a princípios, beleza? Muito bem. Então aqui nós temos a 8429. Depois tu vai ver comigo as sanções. As sanções, lá do artigo 12, pessoal. Lá do artigo 12. Essa aqui é uma parte bem importante que houve uma alteração muito grande no que tange às sanções, tá? E no artigo 13 nós temos aquilo que nós chamamos de declaração de bens. A chamada declaração de bens. Essa declaração também houve alteração e muito cuidado porque lá no final da aula eu vou alertar você o que mudou, tá? Lá no artigo 13. E aí você fecha, ó. Aqui você vai ter o trabalho de estudar os 8 primeiros artigos, né? Do artigo 1º até o artigo 8º. O artigo 9º, 10 e 11 trata de atos. O artigo 12 é onde nós temos as sanções. E o artigo 13 é a declaração de bens, tá? É essa a nossa missão. Eu quero que você revise toda semana, se puder, esses 13 primeiros artigos, porque as tuas questões estarão aqui. Tá, Franco? Mas e se não estiver? Bom, eu vou apostar com você aqui, ó, a parte do procedimento. Procedimento.
O que você vai dar ênfase no procedimento? Veja, isso aqui já é um chutômetro, tá? Se você tiver tempo, se estiver animado, animada, você vai lá no artigo 14, até o final da lei. Dentro da matéria de procedimento, o que você vai ler, ó? Os legitimados. Moçada, muito cuidado com os legitimados. Por quê? Porque, de acordo com a LIA, só pode entrar com ação o Ministério Público. Mas, de acordo com o STF, voltou a ter legitimidade as procuradorias. Ou seja, a LIA diz que somente o Ministério Público pode entrar com ação de improbidade. Porém, o STF, já disse para você que o STF já decidiu muitas ações aqui, né? O STF disse que a pessoa jurídica vítima também pode entrar com a ação. Veja, aqui no que tange aos legitimados, a pergunta pode ser: o que a lei prevê? E se for a lei, então é só o Ministério Público? E se for também num todo, o que a jurisprudência entende como legitimados? Não só o Ministério Público, mas também a pessoa jurídica vítima, tá? Muito bem, então atenção aí para os legitimados. Outra coisa que pode ser cobrada aqui na parte do procedimento, que é a situação das ações, né? Ou seja, procedimento, recurso e tudo mais. Então aqui, ó, cautelares, né? As chamadas cautelares. Então, sim, aceita a cautelar, né? E uma das cautelares mais cobradas, pessoal, é essa aqui, ó, o PIB. O que é o PIB, Franco? É um procedimento de interdição, né? De bloqueio, de indisponibilidade de bens. Ó, é o procedimento de indisponibilidade de bens, tá? Isso aqui, eu já vou te adiantar, o PIB, pessoal, não tem nada a ver com sanção. Anota isso, por favor, ó. O procedimento de indisponibilidade de bens não pode ser confundido com uma das sanções. Por quê? Porque não é. O PIB não é sanção. O PIB não é pena. O PIB é um instrumento processual utilizado lá no processo, na ação de improbidade, para bloquear, para congelar, para suspender os bens, tá? E tecnicamente você vai enquadrar o PIB, só para aqueles que já dominam um pouquinho aí o direito, ó. O PIB, pessoal, é o que nós chamamos de cautela, ó, cautelar, onde se enquadra nas tutelas provisórias. É uma tutela provisória de urgência. Olha que maravilha, ó, tutela provisória de urgência, tutela provisória de urgência, cautelar, que pode ser tanto incidental, antecedente ou incidental, ok? Eu vou melhorar aqui, ó, incidental. O que importa para você é duas coisas. Primeiro, cabe cautelar? Tu vai dizer cabe. E que tipo de cautelar? A mais famosa é o PIB. Olha aqui, ó, procedimento de indisponibilidade de bens, que é uma tutela provisória de urgência cautelar, tá? Beleza. Outra coisa que pode cair para você no que tange ao procedimento, tá? É o único momento que eu vou falar de procedimento aqui, tá? É no que tange os legitimados, no que tange as cautelares, beleza? E agora a situação da prescrição. Moçada, prescrição. O que pode cair agora, hein? Olha aqui, ó. Quando cair prescrição, lá no final da lei, ó, prescrição. Na prescrição, moçada, não tem mais prazos distintos de prescrição. Ah, é 5 anos para cá, é X anos para lá, volta a ser 5 anos para lá. Hoje, nós temos apenas um prazo prescricional, que é de 8 anos, ó. Um prazo prescricional, que é de 8 anos, anota aí, 8 anos, tá? Contados aí da prática do ato, né? Então, 8 anos não importa quem cometa esse ato. Eu apostaria, fora essa primeira leva, que nós vamos tentar bater tudo isso hoje, fora o que está em vermelho, fora aquilo que eu já falei para você, estude, aluno, estude os sujeitos, os atos, as sanções,
até chegar na declaração de bens, ou seja, os 13 primeiros artigos tu tem que decorar os 13 primeiros. Se você já está bem nos 13 primeiros, avança do 14 para frente. Você não ouse entrar no 14 para frente se não dominou ainda os 13 primeiros. Moçada, do 14 para frente é outro mundo. Do 14 para frente é processo civil na veia. E se você não é formado em direito, se você nunca teve acesso a uma aula de direito civil, processo civil, vai sofrer bastante dali para frente, tá? Então, primeiro de tudo, assista às aulas até o artigo 13. Primeiro de tudo, leia os 13 primeiros artigos. Entendeu? Tá gabaritando as questões? Beleza, vamos avançar agora para a parte do processo de improbidade. Aí é outra pegada, aí é legitimado, é recurso, é tutela provisória, é a questão que envolve decisões interlocutórias, tudo a parte processual, prescrição intercorrente, tá? Então ali é outra brincadeira. Só vai avançar do 14 para frente se você estiver muito bem até o 13. Promete para mim? Beleza. Então, daquilo que eu falei para ti, que está fora do artigo, do rol dos 13 primeiros artigos, eu focaria nos legitimados, nas cautelares e na prescrição, tá? Agora chegou a hora de falar dos 13 primeiros artigos. Vamos lá. Ó, quem pode cometer o ato de improbidade? Quem é que pode cometer o ato de improbidade? Primeiro, o tal ato de improbidade, gente, eu só considero um ato de improbidade aquela ação ou omissão que precisa ser especificamente dolosa. Não se há de falar mais em ato de improbidade culposo. Se a prova abordar isso, você tenha coragem. Não existe ato de improbidade culposo. Ponto. Só existe ato de ímprobo se for uma ação ou omissão dolosa. E vou mais longe. A lei diz que tem que ser um dolo específico, com a vontade de causar o dano, com a vontade de enriquecer-se, com a vontade de ferir o princípio. Então isso está escrito expressamente logo no início da lei, tá? Então se cair para você, vou repetir, existe ato ímprobo culposo? Tu vai dizer não, não existe. Ato ímprobo só existe se for doloso. Quando é dolo é porque tu tem vontade de praticar o ato. Tu está consciente do resultado, entendeu? Então só existe ato ímprobo se o agente praticar de forma dolosa. Fechou? Então beleza. Agora, quem é que pode cometer esse ato? Olha só o que nós temos aqui no artigo 2º da lei. Presta atenção. Para efeito dessa lei, considera-se agente público, ou seja, todo e qualquer agente público pode cometer o ato ímprobo, num conceito lato sensu. Se você é servidor, se você é empregado público, se você é honorífico, ou seja, se você é mesário, jurado, se você é temporário, PSS, se você é um estagiário, não importa. Todo e qualquer agente público como um todo pode cometer ato de improbidade. E aí, sabe o que eles vão dizer para você? Somente servidores concursados podem cometer ato de improbidade. Não! Não! O terceirizado pode cometer, o estagiário pode cometer, o servidor civil, militar, o empregado público, não interessa quem. O conceito que você vai ter aqui no artigo 2º de agente público é um conceito aberto, gente. Aberto, tá? Bom, agente político, servidor público, todo e qualquer que exerce, né, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função, ou seja, qualquer pessoa que esteja com vínculo com a ADM pública, eu vou considerar como agente público e vai cometer, então, o ato de improbidade. Até o particular, Franco, até o particular, rapaz, olha aqui, ó. Sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, a grande novidade da lei. Antigamente, até outubro de 2021, nós não podíamos punir a pessoa jurídica. A empresa, a pessoa jurídica que cometia ato de improbidade, era
não era punida. Por quê? Porque a lei não previa. A partir de 2021, nós temos tanto a pessoa física particular quanto a pessoa jurídica particular como equiparação a agente público. Então, o particular, seja PF ou PJ, pode sim responder por ato de improbidade. Tá beleza? Celebra com a administração pública convênio, contrato, enfim, qualquer tipo de parceria, vai poder então responder por ato de improbidade. A pergunta é assim, ó. Quer ver, ó? Eu tô vendo como é que é a pergunta, ó. Os particulares não respondem por atos ímprobos por não terem vínculo, por não terem previsão expressa na lei, porque somente agente público responde. É nessa linha que a banca vem. E a resposta é não. Tanto os agentes públicos quanto os agentes particulares com vínculo com a ADM pública podem responder por ato de improbidade. Perfeito? Então, ó, ainda sobre o sujeito ativo, né? As disposições dessa lei são aplicáveis, então eu vou aplicar ainda, ó, mesmo não sendo agente público, moçada, mais uma vez, o artigo 2º, o parágrafo 1º vai dizer que o particular responde. Agora o artigo 3º vai dizer, ó, mesmo que seja uma pessoa que não tenha vínculo com o setor público, mas essa pessoa induziu ou concorreu dolosamente, não pode ser culposa. Não existe ato de improbidade culposo. Tem que ser uma ação ou omissão dolosa, tá? Para a prática do ato. Então, mais uma vez, eu falo para você. Se a pergunta for, quem é que pode cometer o ato de improbidade? Quem é considerado sujeito ativo do ato de improbidade? Tu vai dizer, todo e qualquer agente público. Todo e qualquer agente público. O STF traz como exceção única o presidente da República. O presidente da República responde por atos assemelhados a atos de improbidade como crime de responsabilidade. Então teríamos aí uma jurisprudência dizendo que o presidente da República é o único agente público que não responde por ato de improbidade. Do presidente da República para baixo, todo mundo. Ministro do STF, ministro do STJ, diretor da autarquia, você, né, técnico do Previdência, o teu estagiário, polícia, não interessa quem, deputado, senador, prefeito, vereador, todo mundo responde por ato de improbidade. Até mesmo o particular que induza, que concorra dolosamente para a prática do ato. Percebe? Beleza. Ó, a questão envolvendo os sócios e cotistas, né, com as empresas, os colaboradores de empresas, não respondem pelo ato de improbidade imputada à pessoa jurídica, salvo se participar ou beneficiar, né, ou tiver algum benefício aí direto do ato, tá? Então, muito importante, gente. Os colaboradores não vão ser punidos se não for provada a participação direta ou benefício deles, tá? Já entendi, Franco, vamos lá. Olha aqui, ó. Essa pergunta também vem bastante. Ô Franco, e os sucessores? E os sucessores, cara? Porque daqui a pouco o camarada, ele apronta, ele assume uma função pública, ele comete vários atos de improbidade e se enriquece ilicitamente, e aí ele vai simplesmente e falece. Faleceu, passou dessa para melhor ou para pior, não sei, mas faleceu. E aí tem lá a família milionária porque simplesmente o camarada enriqueceu-se, por quê? Porque cometeu ato ilícito, ato de improbidade. E eu te pergunto, será que o Estado pode ir buscar esse patrimônio da família? Será que os sucessores respondem também pelo ato de improbidade? Essa é uma pergunta que está sendo respondida pela lei. E os sucessores? E a pergunta é essa, e os sucessores? O artigo 8º, pessoal, diz que o sucessor, o herdeiro, daquele que causar dano ao erário, olha aqui, ó, não é todo o ato, é o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, tá? Se você ainda não pegou os números, o dano ao erário é o artigo 10 e o enriquecimento ilícito é o artigo 9º, tá? Aquele que cometer artigo 10 e aquele que cometer artigo 9º
então, a família vai responder até o limite do quinhão. Estão sujeitos, olha aqui, ó, estão sujeitos apenas à obrigação de reparar até o limite do quinhão, até o limite da herança. Não entendi, Franco, não entendi. Aqueles herdeiros de quem cometeu ato ilícito, praticou ato ilícito, foi condenado por ato de improbidade, que gerou dano erário, artigo 10, ou que gerou enriquecimento ilícito, artigo 9, essa família vai responder pelos atos até o limite do quinhão. Se o dano cometido foi de 10 milhões e o patrimônio for de 100 milhões, a família vai pagar os 10 milhões para o Estado e vai dividir os 90 milhões. Agora, se for o contrário, a herança é de 10 milhões, a herança 10 milhões, mas o dano foi considerado em torno de 100 milhões. Meu amigo, a família simplesmente não vai ter herança, porque esses 10 milhões vai tudo para pagar o dano, tá, Franco? E os 90 milhões que faltam para pagar o dano foi enterrado no caixão. Não tem como cobrar mais o herdeiro. O herdeiro responde até o limite do quinhão, entendeu? O sucessor, ele pode vir a suportar uma sanção por improbidade? Pode, se for de artigo 10 ou de artigo 11, até o limite do quinhão. É o que está escrito aqui, ó. O sucessor, o herdeiro, daquele que gerou dano ou daquele que enriqueceu ilicitamente, está sujeito a suportar essa obrigação de reparar o dano até o limite da herança, até o valor do patrimônio transferido, tá? Fechou? Muito bem. Vamos lá, moçada. Eu vou colocar aqui mais uma questão, ó, que envolve o sujeito passivo. Sujeito passivo, gente boa, é aquele que vai, então, sofrer o ato de improbidade. Veja que até aqui você está trabalhando com aqueles que cometeram ou que vão arcar com as sanções, né? Ó, o sujeito ativo, aquele que cometeu o ato ímprobo, aquele que cometeu o ato ímprobo. Todo e qualquer agente público pode cometer um ato ímprobo. E toda e qualquer pessoa jurídica pode sofrer o ato ímprobo. Ou seja, toda e qualquer pessoa, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, da ADM direta, da ADM indireta, da União, dos Estados, do município, do DF, enfim, todo e qualquer órgão, toda e qualquer pessoa jurídica, autarquia, o INSS, por exemplo, o INSS pode ser vítima de um ato de improbidade? Sim, o INSS é vítima. Gente, a autarquia não é sujeito ativo. O município não comete ato de improbidade. O município ele é vítima do ato de improbidade, Dio Santo. O município, a União, a Petrobras, o Correio são vítimas, não são sujeitos ativos. Quem é sujeito ativo é o presidente do Correio, é o diretor do INSS, é você não, é o teu colega técnico previdenciário que andou aprontando e praticou um ato de improbidade, entendeu? Então é a pessoa física, o agente público que comete o ato de improbidade. E qual é a vítima? O INSS. Então pode ser uma ADM direta, indireta, enfim, qualquer organização que o Estado então tenha. Beleza? Ó, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos ímpios praticados contra o patrimônio de entidade privada, gente boa. Então até mesmo a empresa privada pode ser vítima. Por quê? Porque essa empresa privada recebeu o BIS. O que é o BIS? É o benefício, o incentivo e a subvenção pública de entes públicos. Ou seja, uma empresa privada que ganha dinheiro público, uma PJ privada, pode ser vítima de ato de improbidade? Pode, se porventura ela fizer a gestão de dinheiro público. Quer ver, ó? Pega e decora assim, ó. Decora assim, ó. Onde tiver dinheiro público, pode ter ato de improbidade. Anota aí. Onde tem dinheiro público, pode ter ato de improbidade. Qualquer órgão, qualquer entidade, qualquer ONG, qualquer terceiro setor, OS, OCIP, OSC, Sistema S, qualquer pessoa jurídica ou física que faça a gestão do dinheiro público pode ser vítima
de um ato de improbidade. Entendeu? Por que isso, moçada? Porque eu posso ter, repito, uma empresa que faça a gestão de um dinheiro público que ela pegou lá do BNDES, por exemplo, e tem ali, naquela fatia, né, da gestão pública, um ato de improbidade. Então, mesmo não sendo uma pessoa jurídica pública, uma empresa privada que faça gestão de dinheiro público pode ser vítima também do ato de improbidade. Tá bem? Bem interessante isso, ó, bem interessante mesmo. Independentemente de integrar a administração pública indireta, estão sujeitos a sanções os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, de novo, ó, para cuja criação, custeio ou erária haja concorrido ou concorra com o seu patrimônio limitado ao ressarcimento, dentro daquilo que está aplicado, que for dinheiro público. Isso tem que ficar muito claro para você. Ô Franco, se 10% só daquele negócio for de dinheiro público e o ato cometido atingir os outros 90%, nós temos um ato de improbidade? Não. Para eu considerar um ato de improbidade, aquela ação ou omissão precisa atingir o dinheiro público investido na empresa. Percebe? Então, muito cuidado aí, que não é toda hora, não é sempre que a empresa privada vai ser considerada uma vítima do ato de improbidade. Pois bem, vamos lá. Aí eu vou fechar essa primeira parte falando uma coisinha muito nova para você. Isso aqui é novidade, hein? Novidade. Ó, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Isso aqui, moçada, não existia até outubro de 2021. Isso aqui é novidade, isso aqui é totalmente novo, tá? Não existia essa previsão. Mas antes de eu trabalhar isso aqui, eu quero que você agora pega o teu chazinho, pega a tua água, teu chimarrão e faça igual o William Bonner. Respire. Respire, que nós vamos revisar tudo que nós vimos agora nessa primeira hora. Deu? Vamos lá. Para e pensa, olha para cá, ó, olha para cá. Olha aqui. O que você já aprendeu comigo aqui? Você já sabe quais são os artigos que você vai estudar de forma prioritária. Os 13 primeiros. Ok. Você já sabe que a lei sofreu uma alteração. Então, se a tua lei que tu tem aí é antiga, é de outubro de 21 para trás, bote fora, joga fora, faça fogo. Pegue uma lei nova de 2022, tá? Tu já sabe que as questões de prova de 2021 já não prestam para você. Ah, porque eu quero fazer questão. Faça questões de lei de improbidade de 2022 para frente. Não ouse pegar questões de 2021 para trás. Por quê? Porque estão desatualizadas, tá? Só pegue questões novas, 2022. Tu já aprendeu que nós temos o sujeito ativo, aquele que comete o ato de improbidade, e o sujeito passivo. O sujeito ativo é todo e qualquer agente político, público, administrativo, até os temporários, estagiários, aqueles que são honoríficos, os jurados, os mesários, qualquer um. Não precisa ser concursado, não precisa sequer ser remunerado, mas mantém um vínculo, um certo vínculo com o Estado. Quem é que pode ser também sujeito ativo? Aquele particular em conluio, aquele particular que concorreu, que fomentou, né, a ideia do ato ímprobo. Entendeu? E também temos a situação dos sucessores. Os sucessores daqueles que cometeram ato de improbidade do artigo 10 e do 9. Dano ao erário, enriquecimento ilícito. Até o limite do quinhão. Aí quem é a vítima, pessoal? Porque se eu tenho, como diz o Joaquim Barbosa, né? Se eu tenho um corrupto, eu tenho lá, se eu tenho a corrupção ativa, eu tenho que ter a corrupção passiva. Né? O Joaquim Barbosa foi
foi muito claro, se eu tenho alguém que é corrupto na ativa, eu tenho que ter o corrupto da passiva. Ora, se eu tenho alguém que cometeu o ato de improbidade, eu tenho que ter a vítima, eu tenho que ter aquele que sofreu o ato de improbidade, não é? Então nós temos essa ideia. Quem é que vai sofrer o ato de improbidade? O Estado, o órgão público, a ADM pública, ou seja, aqueles órgãos e entidades que estão gerindo o dinheiro público, tá? Beleza, aí você vem para cá. Olha só o parágrafo 8º do nosso artigo 1º. Olha aqui, ó. Não configura improbidade, não é improbidade. Então, não responde por a improbidade aquela ação ou aquela omissão decorrente de uma divergência interpretativa da lei. Veja que eu pratiquei aquela ação porque eu achava que era certo, mas depois ficou-se pacificado que não era. Mas eu tinha esse entendimento. Essa divergência de entendimento não pode gerar uma condenação por ato de improbidade, mesmo que, baseada numa jurisprudência, ainda que não pacificada, e mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos tribunais de contas, né? E também nos tribunais do Poder Judiciário. Então, bem importante essa aqui, pessoal, eu trouxe esse parágrafo 8º para mostrar para você que mesmo nos 13 primeiros artigos, nós temos sim algumas coisas novas, importantes e também um pouquinho mais pesadas aí para você tomar cuidado, tá? Então, destaque o parágrafo 8º. Ele já caiu muito em 2022 e certeza que é uma aposta firme aí para você em novembro de 2022, tá? Muito bem, vamos lá. Agora vamos trabalhar o ato ímprobo. Primeira coisa, eu tenho 3 artigos que tipificam para mim ato ímprobo. Você já sabe quem é que pode cometer. Agora vamos trabalhar os atos. Ato de improbidade é uma ação ou omissão dolosa que vai praticar pelo agente, vai gerar um enriquecimento ilícito, vai gerar um dano ou vai gerar um ferimento a princípios. Ou seja, é uma ação civil / administrativa. O ato de improbidade não pode ser conceituado igual o crime. Ato de improbidade não é crime, tá? Aliás, o único artigo que trata de crime é o artigo 19 da lei. E ele não foi alterado. É o crime de denunciação caluniosa. Está lá no artigo 19 da lei. Mas é o único momento que se fala em crime. Toda a lei de improbidade não tem nada a ver com crime. Ato de improbidade até pode corresponder a um crime, mas não é igual, entendeu? Não é igual. É uma ação ou omissão dolosa, que você vai qualificar em 3 grandes espécies. Então, a partir de agora, saiba o que é um tal de ato ímprobo. Anota aí. Eu não quero que você decore, quero que você aprenda o que é um ato ímprobo. Ele pode ser do artigo 9º, do artigo 10 ou do artigo 11. O que nós temos lá no artigo 9º, no artigo 10 e lá no artigo 11? Vamos ver. O artigo 9º, pessoal, ele vai tratar o enriquecimento ilícito. O artigo 10, o dano, e o 11 é o ferimento a princípio. Então, vamos ver. Artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, enriquecimento ilícito. Aqui nós temos o ferimento ao dano, chamado dano ao erário, fere o erário. E aqui tem o ferimento a princípio, fere os princípios. Então, nós temos 3 espécies de atos lá na lei de improbidade. E, basicamente, esses atos, né, essas ações ou omissões, são assim qualificadas. O ato de enriquecimento ilícito é uma ação ou uma omissão
sempre dolosa. Ok? Vamos de novo. O ato de enriquecimento ilícito é uma ação ou uma omissão dolosa, tá? Sempre dolosa. Não existe culposa. E esta ação dolosa é, na verdade, aquilo que vai gerar uma vantagem econômica indevida. Tudo que você ler na hora da prova que deixa entender que ali houve uma vantagem econômica indevida é, então, um ato de enriquecimento ilícito. Mas a prova tem que dizer para você, ali houve uma vantagem econômica indevida, tá? Aí você vai levar aquela conduta para o artigo 9º. Por exemplo, o prefeito que utiliza servidores da prefeitura para fazer serviço particular. É um enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. O prefeito está, então, angariando uma vantagem econômica indevida. Ele praticou um ato de improbidade de enriquecimento ilícito. Entendeu? Beleza. Então, o que é o ato que fere o dano, né? Causa dano. Também é uma ação, também é uma omissão, não importa se é uma ação ou omissão. E veja, aqui também tem que ser dolosa. Cuidado, gente. Até outubro de 2021, nós tínhamos que a ação ou omissão que geraria o ato que gera dano poderia ser culposa. Hoje não. Hoje não, tá? Hoje só pode existir conduta dolosa, tá? Cuidado com isso. E aqui, invariavelmente, eu vou gerar dano, que gera dano ao Estado. Quer ver um exemplo muito cobrado que gera dano ao Estado? Ó? Fraude em licitação. Meu amigo, falou fraude em licitação e ficou claro que houve dano. Fraude em licitação com dano é artigo 10. Ok? Ok. Então, o que é o nosso artigo 11? O artigo 11 é uma ação ou uma omissão, ação ou omissão também dolosa. Pela quinta vez eu estou dizendo para você, não existe ato de improbidade culposo. Se tu errar essa de bisonho, ó, não existe ação ou omissão qualificado como ato de improbidade culposo. É sempre dolosa a conduta. Sempre dolosa a conduta. Tá? Fechou? E aqui, moçada, é praticamente aquelas ações ou omissões que ferem princípios, atingem basicamente o que nós chamamos de limpe, né? Não só eles, mas principalmente eles ferem o limpe. Eu vou te dar dois exemplos aqui, ó. A fraude em concurso. Veja que a fraude em concurso, ela é considerada um ato de improbidade que fere princípios. A fraude em licitação já é uma fraude que causa dano. Agora, na atual lei, nós temos um pepino para resolver. Porque eles podem colocar a fraude em licitação tanto para o 11 quanto a fraude de licitação para o 10. Vou repetir para você. Hoje, com a atual redação da LIA, a fraude em licitação pode ser enquadrada tanto no 11, ferimento a princípios, quanto no 10, que é o prejuízo erário. Tá, Franco? Como que eu vou saber se a fraude é 10 ou 9? Simples. Muito simples, aluno. Muito simples. Aqui, essa fraude aqui, eu preciso ter dano. Se você não ler a palavra dano na hora da prova, você coloca a fraude de licitação lá para o artigo 11. Não entendi. Patati, patatá, o Tício, servidor público, pregoeiro lá do INSS, comete fraude de licitação. Beleza, parou por ali. Veja, o Tício pregoeiro cometeu fraude de licitação. Não disse se o Tício levou um por fora, então não é enriquecimento ilícito.
Não disse que o Tício, ao fazer a fraude, gerou dano, então não é dano erário. Mas veja, a mera fraude em licitação é um ato de improbidade? É, que fere em princípios. Então, atenção, se a tua prova não disser que houve enriquecimento ilícito, houve recebimento de valores, se a tua prova não disser que daquela ação ou omissão ocorreu, gerou um dano, esta fraude em licitação é um ato de improbidade? Sim, mas não é enquadrado no artigo 9, não é enquadrado no artigo 10, e sim é enquadrado no artigo 11. O ferimento a princípios, fere o princípio da impessoalidade. Entendeu? Então agora, pessoal, ficou um pouquinho mais complexo, mas é só ter isso em mente. Se a fraude em licitação que aparecer para mim for com dano, ali é uma fraude do artigo 10. Agora, se a fraude é sem dano, aí é artigo 11. Tá? Fechou? Então, ok. Espero que sim. Tá? Espero que sim. Vamos lá. Moçada, aqui é importantíssimo saber a diferença dos 3 principais artigos que tratam de ato de improbidade. Essa ação ou omissão sempre dolosa, tá? Sempre dolosa. Sempre dolosa, vou repetir, sempre dolosa. Se tem uma coisa que você vai aprender hoje, é que a conduta que gera ato de improbidade precisa ser dolosa e no caso do dano tem que ser com ânimos, com finalidade específica de causar dano. Tá bom? Beleza. Aí eu vou para a tabelinha. Mais uma vez, eu vou pedir para você, toma água, né? Deixa o teu like aí se você ainda não fez, porque agora eu vou montar a tabela da sanção. Tabela das sanções. Uma vez que o agente comete, né, venha a cometer esse ato de improbidade, o que vai ser aplicado a título de sanção para essa pessoa, ok? E é uma questão importante porque houve uma alteração muito grande no artigo 12, muito grande. O artigo 12 ele foi turbinado, né? Então, importante saber. 3, 2, 1, vamos tomar nossa água. Mais uma. Vamos lá. Deixa teu like, ó. Já pedi aqui. Não vou pedir de novo. Quer dizer, vou pedir sim. Ó, caneta e papel agora. Caneta e papel agora. E eu vou desenhar para você a nova tabela de sanções com algumas observações a mais, tá? Viu? Espera eu terminar a tabela. Ok? Eu vou desenhando, vou explicando. Fica só me ouvindo. Depois que eu terminar, essa aula vai ficar salva. Você volta aqui para copiar a tabela. Não copie a tabela agora, mas me escute, me escute. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, desenha a tabela, né? Vamos desenhar a tabela aqui. Mas desenha a tabela no padrão concurseiro, né? Nada tabela retinha, nada. Isso aqui é padrão concurseiro. Vamos lá. Vou colocar aqui os atos, as sanções, né? A primeira sanção que nós temos, pessoal, é a suspensão. Suspensão. E não é perda, tá? É suspensão de direitos políticos. De direitos políticos. Primeira suspensão de direitos políticos. Depois, proibição de contratar. Proibição de contratar. Depois, nós temos a temida multa. Depois, a perda de bens. Perda de bens. Depois, nós temos a reparação do dano. Reparação do dano. Depois, nós temos a perda da função. Aqui sim é perda, tá? Cuidado. Existe a suspensão de direitos. Não é perda de direitos, é suspensão de direitos. E existe a perda da função. Você suspende o direito e perde a função. Repete comigo. Você suspende o direito e perde a função. Mais uma vez.
você suspende o direito e perde a função. Por que eu estou fazendo isso? Porque eles vão trocar. Eles vão dizer que você vai perder o direito e vai suspender a função. Perder o direito e suspender a função? Não, não. Você suspende o direito e perde a função. Essa é a sanção correta, tá? Vamos ver. Aí, nós temos a divisão. Vamos lá, vamos dividir aqui, ó. Vamos fazer uma divisão aqui básica, né? Para que nós possamos aplicar, então, a nossa primeira linha. A primeira linha aqui é do artigo 9º. Moçada, o artigo 9º é aquele que gera um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. É o pior de todos, é o mais grave, tá? E aquele que comete um ato de improbidade que causa, então, o enriquecimento ilícito, vai ficar com os direitos políticos suspensos até 14 anos. Isso mesmo. Até 14 anos. E também vai ficar proibido de contratar até outros 14 anos. Então, graças a Deus, a sanção aqui é a mesma. 14 anos. Ok? A multa é igual, isso mesmo, igual, ó, igual o valor do ilícito. Não tem que multiplicar por 3, por 2, tirar a raiz quadrada, não. Você pega aquele valor do ilícito, o valor do ilícito for de 10 milhões. Então, você pega aquelas 10 milhões e vai aplicar a multa, tá? Beleza? É igual o valor do ilícito, igual. Não precisa multiplicar para nada, é igual. A perda dos bens sempre vai ocorrer, tá? Porque houve enriquecimento ilícito. Reparação de danos, se for o caso. Então, se for o caso, ó, se for o caso, você repara o dano. E aqui, sim, você vai perder a função, tá? Sim, vai perder a função. Fechou, então. A primeira linha, nós fechamos, que é a suspensão, que é o artigo 9º, que gera, então, aquilo que nós chamamos de enriquecimento ilícito. O artigo 10, pessoal, não existe mais artigo 10A, tá? Não existe mais artigo 10A. Hoje é artigo 10 e ponto. O artigo 10A foi incorporado. O artigo 10, então, é o dano ao erário, que gera como suspensão até 12 anos. Até 12 anos. E proibição de contratar com o setor público por outros 12 anos. Até 12 anos, tá? Então, beleza. Graças a Deus, é 14, 14, 12, 12. Então, aqui facilitou. E facilitou também a multa. Não precisa multiplicar, tirar a raiz quadrada, nada. Aqui você pega o valor do dano e aplica a multa. Ou seja, a multa é igual ao valor do dano. Entendeu? É igual ao valor do dano. Perda de bens, se for o caso, porque nem sempre há. Se for o caso, você vai lá, então, e gera a perda de danos, a perda dos bens. Reparação do dano, sempre. Ora, sempre, porque eu estou falando do artigo 10, cara. O artigo 10 sempre vai gerar dano. Se gerou dano, você vai reparar, entendeu? E, consequentemente, vai ter a perda da função. Sim, perda da função. Muito bem. Então, mais uma vez, matamos aqui o artigo 10. E aí sobrou o nosso queridíssimo artigo 11. O artigo 11 é aquele artigo que trata dos atos de improbidade que ferem princípios, não é? Muito bem. Aqui nós temos o artigo 12, que tem uma novidade. Nem tudo é aplicado. Por exemplo, no artigo 11, nós não temos a suspensão de direito político. Nós não temos a perda de bens. Nós não temos, em regra, a perda da função. Olha isso, cara. Então, muitas sanções não são aplicadas no artigo 11. O artigo 11, na verdade, só tem duas grandes sanções, que é a proibição de contratar por até 4 anos, veja só, 4 anos, e a multa é o equivalente a até 24 vezes o valor da remuneração. O valor da remuneração. Olha que loucura.
E aqui, no que tange a reparação do dano, só se for o caso. Se for o caso, né? Então, basicamente, pessoal, nós só temos no artigo 11 essa aplicação de sanção e essa sanção, que é a proibição de contratar e a multa. Então, cuidado aí, tá? Fechou? Muito bem. Fechamos, então, nossa tabelinha, que eu falei para vocês. Fecha a tabelinha, tá? Agora, presta atenção para algumas informações adicionais. Primeira informação adicional, hein? Presta atenção. Primeira informação adicional. Eu vou colocar 3 situações aqui, 3 ou 4, que é importante. Vamos lá. Primeira, eu repito, todas as sanções só são aplicadas após, isso mesmo, após o chamado trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Não cabe mais recurso, tá? Sem recurso. Quando não cabe mais recurso, então você pode aplicar a sanção. Antigamente, pessoal, era somente a suspensão de direito político e a perda da função. Antigamente era só essas duas, que tinha que esperar o trânsito em julgado. Hoje, todas as sanções só podem ser aplicadas após o trânsito em julgado. Então, todas elas só se aplicam quando terminar o processo, tá? Cuidado com essa pergunta. A reparação do dano, a multa, tudo eu tenho que esperar terminar o processo. Fechou? Muito bem. O que mais? A multa. Ó, a multa. Essa tal multa, ela pode ser dobrada, tá? Essa multa aqui, pessoal, pode ser dobrada. Pode ser 2 vezes. Anota isso. A multa, ela pode ser dobrada pelo juiz. Se o juiz verificar que a multa ficou muito aquém daquilo que o agente poderia pagar, ele pode dobrar a multa, pode fazer uma de Dilma Rousseff, dobrar a meta, né? Então a multa, ela pode ser dobrada a critério do juiz, beleza? Outro detalhe, a tal perda da função. Isso aqui é muito importante, cara, muito mesmo. Ó, a perda da função, é, em regra, tem exceção, né? É, em regra, da exercida na época do ato. Percebe? Não entendi, Franco. Veja, o cara que está sendo condenado, ele foi condenado, mas ele é, por exemplo, deputado federal, tá? Ele é deputado federal, mas ele cometeu aquele ato enquanto ele era prefeito da cidade. A perda da função vai ser aplicada ao cargo que ele cometeu. Mas veja, ele não é mais prefeito, ele é deputado federal. Então, em regra, essa sanção está ultrapassada, não vou poder aplicar. Por que é em regra? Porque o juiz, ante os fatos graves que foram apresentados, ele pode estender essa perda da função para o atual cargo de deputado. Então, vamos lá? Se eu, por exemplo, viro prefeito da cidade, cometo um ato de improbidade, mas até eu ser julgado, eu já me elegi deputado, e eu estou lá bem feliz, né, como deputado federal, mas o processo correu. E aí, aquela situação que gerou, enquanto eu era prefeito, eu fui condenado. Mas eu não sou mais prefeito. Olha, se eu não sou mais prefeito, eu não posso perder a minha função, porque eu não tenho mais a função de prefeito. Mas ante a situação grave que foi praticada, o juiz pode estender essa sanção para o meu atual cargo. Então eu vou perder o meu cargo de deputado federal. Mas em regra, pessoal, a perda da função é para aquela função exercida à época do fato. Ok? Muito bem. E agora, para finalizar aqui, ó, novamente vou informar você, tá? Que a indisponibilidade de bens ou o processo
de indisponibilidade de bens. Não é, ó, não é, vou pegar aqui, não é sanção. Cuidado. O que nós chamamos de PIB, né, a indisponibilidade de bens, não é sanção. Muito pelo contrário, é um instrumento processual, tá? Que nós já colocamos lá como tutela provisória, né? Cautelar. Joia? Então, cuidado, não é pena. Então, marque abaixo a alternativa que não traz uma pena na improbidade. PIB, a indisponibilidade dos bens não é uma pena, é um instrumento processual utilizado, se for o caso, dentro da lógica do processo de improbidade. Tá bom? Então, essa aqui é a tua tabela. E eu anotei aqui 3, 4 observações que são também muito importantes. Beleza? Nós já passamos nosso tempo. Gostaria de agradecer vocês mais uma vez, né? Pela atenção, pela disponibilidade. Lembrando sempre que o nosso canal está aberto. Na medida do possível, vou responder vocês. Aqui também, na nova, né? Então, te inscreve, cara. Ó, não te custa nada. Deixa teu like aí. Só deixa teu like, né? 3, 2, 1, deixa teu like ali. Para nós aqui é fundamental. Vocês têm participado muito conosco, né? Vocês estão aqui conosco todas as tardes, todas as noites, todas as manhãs. E isso vem valorizando o canal. E o canal, né, a Nova já estendeu mais uma semana, né, esses eventos do INSS, dada a parceria com vocês aí, tá? Então te inscreve no canal, deixa teu like, vamos subir essa aula, vamos, né, dar um boom nesse canal para que você tenha cada vez mais acesso a esse conteúdo, né, não só de direito administrativo, mas de português, enfim, informática, outros direitos, tá bom? É um prazer enorme estar ao vivo com vocês aqui. Caso você ainda não tenha adquirido, então, por favor, corre lá na nossa plataforma, tá? Tá muito barato e o nosso preço, ó, é muito tranquilo, pessoal. É um investimento que vale muito a pena, né, para o concurso do INSS, tá? Bônus, super bônus, tem muita coisa aqui. Então, olha só, de um valor que já era baixo, né, veio para esse preço aqui que é bem mais acessível, tá? Então, se eu fosse você, eu correria agora aí para nossa plataforma. Vou deixar aqui o contato também de um canal do YouTube, que nós temos as nossas aulas, tá? Que é o canal da Juspolis. Anota aí, ó. Juspolis, tá? Pode anotar aí, tem aula de constitucional, tem aula de português, de espanhol, tem aula de administrativo, de eleitoral, lá no canal da Juspolis, comigo e a professora Ariane, tá? E eu tenho, repito, né, o nosso arroba aqui, que é o Prof. L. Franco, tá? Anota aí que você vai conversar comigo lá pelo Instagram na medida do possível, ok? E não deixe de seguir a Nova, tá? Deixa aí teu like na Nova, te inscreve no canal, por favor. Beleza, moçada? 100%? Obrigado pela parceria. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Tem alguma dúvida? Tem. A aula fica gravada? Fica. Deixa eu ver aqui. O que mais? Eu vi que o pessoal perguntou sobre o ato de improbidade, né? Quais são os primeiros 3 artigos? Artigo 1º, 2º e 3º tratam de sujeitos, né? Conceito de ato de improbidade, dolo, sujeito ativo, sujeito passivo, tá? Pode estudar tranquilamente. O artigo 9, 10 e 11 vão trazer os atos de improbidade. Que mais? O artigo 19, pessoal. O artigo 19 é o único artigo que trata de sanção. Beleza? Vamos lá. Dúvida? Deixa eu ver aqui. Mais nada? Ok. Obrigado pela parceria, tá? Bom, é isso aí. Obrigado. Bom, moçada, sucesso. Não tô vendo nenhuma dúvida aqui, que eu tô passando muito rápido, né? Muito comentário. Obrigado. Ó, mais uma vez eu agradeço aí a parceria, né? O chat pulsando, é isso que nós queremos, tá? Enfim, qualquer dúvida, manda aí lá pro nosso Instagram, tá? Ou pergunta aqui direto na Nova. Utiliza essa aula aqui para o seu bem, né? Aprenda, revise, a aula vai ficar gravada, né? E aproveita aí de manhã, tarde, noite, madrugada,
sempre vai ter um professor ou professora aqui na Nova para entregar conteúdo de valor aí para você, tá? Sucesso, bons estudos, até a próxima!